Oi, meu povo, bom dia! Tranquilo? Começando agora aqui, hoje, nessa terça-feira, não é? Feriadinho gostoso. Pois bem, vamos trabalhar hoje a relação entre tese e argumento, tá? Língua portuguesa, oitavo ano, com o professor Vitorino Rodrigues, aqui na tela para você aí de casa. Então, vamos lá. Qual habilidade vamos trabalhar? Estabelecer relação entre tese e argumento, os argumentos oferecidos para sustentá-la. E vamos, para desenvolver essa habilidade, utilizarmos artigo de opinião. Vamos utilizar artigo de opinião, gênero que já começamos a estudar em aulas anteriores. Mas antes, e por isso mesmo, né, às vezes a gente se esquece um pouquinho, vamos relembrar. Tese e argumento, o que que são? O que é tese? Nós já estudamos isso, já aprendemos em aulas anteriores, mas vamos revisar hoje. Tese é aquela posição defendida por um autor sobre determinado assunto em um texto. É sempre fundamentado por meio de argumentos. Então, eu defendo o ponto de vista, me posiciono sobre um determinado assunto e para que eu fundamente essa minha opinião, esse meu posicionamento, eu lanço mão de argumentos, de estratégias que concorrerão para convencer o meu leitor, né, daquele meu pensamento. Bom, embora seja uma opinião, é importante destacar que ele vem no formato de verdade absoluta, ou seja, ele é escrito em terceira pessoa. A tese é escrita em terceira pessoa, porque parte do princípio de que se trata de uma verdade, tá? E o formato de oração declarativa significa dizer o quê? Que na tese nós afirmamos ou negamos algo. Ou seja, nós declaramos de forma afirmativa ou negativa o nosso posicionamento sobre um determinado assunto. É importante destacar que nos artigos de opinião, nós sempre procuramos temas que tenham uma certa polêmica, que seja do interesse geral, né, das pessoas, até para que elas se interessem em debater sobre aquilo. Bom, e argumentos, já falei, são as razões, os fundamentos que justificam por que se afirma ou se nega alguma coisa, tá? Então, quando eu me posiciono a favor sei lá, a favor da maioridade penal para adolescentes, eu me posiciono, eu digo que eu sou a favor. Mas eu preciso explicar, eu preciso fundamentar, justificar o porquê daquele meu posicionamento, né? Ou seja, quais são os elementos, pode ser através de uma declaração de uma autoridade, alguém que informa isso, um jornal de grande circulação, pode ser dados estatísticos, exemplificações cotidianas, em que a partir dessas formas de argumentar, eu levo ao meu leitor, né? Eu digo para ele que aquilo que eu estou falando tem razão de ser. Eu tenho razão de falar aquilo que eu estou dizendo, tá? Não é uma coisa do meu achismo, porque eu penso, não. É baseado em fatos, exemplos, em declarações de pessoas que têm autoridade para falar sobre aquele assunto, publicados em meios de comunicação e suportes que são de grande circulação, que, portanto, têm credibilidade. Bacana? Bom, falei um pouquinho e agora nós vamos passar para analisar algumas questões. Bom, golfinho também é gente. Esse texto nós vamos lê-lo para responder as questões 1 e 2. Apesar do título acima, esclareço logo que eu não acho que golfinhos sejam humanos, mas podem ser pessoas. Se considerarmos uma pessoa como um ser autônomo e ciente de sua identidade, então os golfinhos têm todo o direito de pleitear essa distinção. Em um estudo que eu fiz em 2001 com minha colega Diana Rice, eu acho que é isso, PhD em Cognição e Comportamento Animal, provamos que os golfinhos nariz de garrafa reconhecem a si mesmos em espelhos. Essa é uma capacidade rara no mundo animal, né? Um clube que, além de humanos, só havia admitido os chimpanzés anãos, pelo menos até onde a ciência sabia. Então traz essa informação, tá? Apesar de nós termos aí muitas referências em primeira pessoa,
mas se trata de uma pesquisa, algo que foi comprovado de alguma maneira. Então, há indicativos de que não se trata apenas de um achismo, de algo particular. Não, é algo tomado como geral, como verdade, tá? Então vamos à primeira pergunta. A tese defendida pelo autor do texto é de quê? Qual é a tese? Como é que ele se posiciona? Ah, golfinhos são humanos? Golfinhos também é gente? Golfinhos podem ser pessoas? Os golfinhos têm direitos. Então, dentre esses itens, pelo que nós lemos, o texto está colocado acima da questão, para que nós possamos analisar o item, né? Então, me diga, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Sobre qual é a tese defendida pelo autor dentre essas 4 alternativas. Tá fácil, tá bem clarinho no texto, tá bom? Mas vou dar 10 segundinhos para vocês pensarem e aí nós voltamos. Bom, então vamos lá. O que nós dissemos no início? Tese é um posicionamento, é aquilo que o autor defende, né, sobre determinado assunto. Então, vamos lá. Golfinho também é gente. Apesar do título acima, esclareço logo que eu não acho que golfinhos sejam humanos. Então, observe que nós já excluímos a letra A, porque ele já diz que golfinhos não são humanos. Né? Ele já abre o texto esclarecendo isso. Quando ele diz que golfinho aí, né, também é gente no título, mas ele não considera, na verdade, que os golfinhos sejam humanos. Ele já diz aí, né? Observe aí, não acho, tá bem claro aí, ele não considera. Vamos lá, continuando. Mas podem ser pessoas. Ora, então, né, se considerarmos uma pessoa como ser autônomo e ciente de sua identidade, então os golfinhos tem todo o direito de pleitear essa distinção. Então, o texto parte desse posicionamento, dessa declaração de que os golfinhos podem ser pessoas, que nós encontramos na letra C. Está claro isso, gente? Bom, nós podemos discordar. Quando nós lemos um texto desse gênero, artigo de opinião científica, quando nós falamos que há os argumentos que justificam esse posicionamento, e que nós dizemos também que ele é escrito em terceira pessoa, porque se trata de tomado como verdade absoluta, mas isso não significa dizer que seja uma verdade absoluta propriamente, tá? É apenas para que nós nos situemos, quando formos escrever os nossos textos, nós não comecemos a colocar eu acho, né? Essas expressões, elas fragilizam o texto, porque fica muito pessoal, e aí o que é pessoal, né? O que sou eu é importante para mim, mas não interessa para a coletividade. O que interessa é algo que tem interesse geral, tá bom? Então, nós temos aí a resposta como letra C. Claro que você pode discordar completamente disso e argumentar sobre a sua discordância. Bom, ainda o mesmo texto, nós temos a segunda questão. O argumento que sustenta a tese de que os golfinhos podem ser pessoas é que... Então, observe que nós já vimos na questão A, aliás, desculpa, na questão 1, que o autor defende essa premissa, essa ideia de que os golfinhos podem ser pessoas. Agora, por que ele pensa assim? Como ele justifica, como ele fundamenta esse posicionamento? O que ele oferece ao leitor para que o leitor possa, se não concordar, mas pelo menos entender o que o fez pensar daquela forma? Mesmo que discorde, mas o leitor entende que há um certo fundamento, né? Há um raciocínio que faz com que ele pense daquela forma, que são exatamente os chamados argumentos. Então, qual é o argumento que o autor utiliza para sustentar a tese que nós já vimos na primeira questão, de que os golfinhos podem ser pessoas? Letra A, os golfinhos reconhecem a si mesmos em espelhos. B, os golfinhos têm direito de reivindicar a classificação de pessoas, pelo menos até onde a ciência sabia. Uma pessoa é um ser autônomo e ciente de sua identidade. Então, dentre esses itens, um deles o autor apresenta como fundamento, como justificativa para
esse posicionamento dele de que golfinhos podem ser pessoas. Eu vou dar 10 segundinhos para vocês pensarem. Também está bem explícito aí no texto, creio que vocês não vão ter dificuldade. Então vamos nós. Conseguiram? Ó, mas podem ser pessoas, nós já falamos. Se consideramos uma pessoa como ser autônoma e sente sua identidade, isso é uma possibilidade, é uma hipótese. E essa hipótese, ela se confirma exatamente quando ele diz assim, que os golfinhos nariz de garrafa reconhecem a si mesmos em espelhos. Então, essa é a informação que justifica o fato de ele pensar, né, que os golfinhos podem ser pessoas. Por quê? Porque eles se reconhecem a si mesmos em espelhos, logo, né, eles, através dessa informação aqui, dessa prova, dessa pesquisa que ele fez, ele constatou que os golfinhos podem ser pessoas porque ele se reconhece, ou seja, ele pode ser um autônomo e sente sua identidade. Logo, nós temos aí como resposta a letra A. Os golfinhos reconhecem a si mesmos em espelhos, tá? Esse é o argumento, tá? Por que não é a letra D? Uma pessoa ser autônoma e sente sua identidade. Porque isso é um conceito sobre pessoa. O que ele fez? Ele foi provar, através de uma pesquisa, de um estudo, né, se o golfinho realmente tem essa capacidade de se reconhecer. Desculpa, né? E aí, através dessa prova, quando ele percebeu esse fato de que os golfinhos reconhecem a si mesmos em espelhos, aí sim, isso corrobora para que ele pense, para que ele acredite que os golfinhos podem ser pessoas, tá bom? Bom, nós vamos ler um texto agora para responder as questões 3 a 5. Português popular. O Brasil anda mesmo em alta no mundo e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. Segundo a coluna do jornalista Anselmo Góes, no jornal O Globo, o Comitê Olímpico Internacional, COI, ofereceu aos seus 300 funcionários 2 opções linguísticas. A chance de aprender a língua russa por causa dos Jogos de Inverno em Sochi, que serão realizados em 2014, e o português, haja vista a proximidade dos Jogos Olímpicos de 2016, com sede no Rio de Janeiro. Resultado? Apenas 5 pessoas, em meio a 300 funcionários do COI, escolheram estudar russo. Em contrapartida, os outros 200 preferiram estudar a língua falada no Brasil. Nosso idioma vai muito bem, obrigado. Então, nós vamos ver a questão 3, né? Eu transcrevi aqui o trecho que interessa para responder a questão 3. Qual a tese defendida pelo autor? Qual é o posicionamento dele sobre essa, vamos dizer assim, essa popularidade das línguas, né? Ele comparou a língua brasileira, né, a língua portuguesa, com a russa. E aí ele chegou a uma conclusão, ele deve defender esse ponto de vista, né, a partir dessa premissa, quer dizer, ele tinha uma premissa aí, e ele foi fazer um estudo, e a partir desse estudo, ele descobriu o quê? Qual é a tese? O que motivou a fazer essa pesquisa? Ele tinha uma tese, ele tinha um posicionamento sobre isso, o grau de popularidade dessas línguas russa e portuguesa. Então vamos lá. O Brasil anda mesmo em alta no mundo e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. E é isso que ele quer defender, que ele defende. O Comitê Olímpico Internacional, COI, ofereceu aos seus 300 funcionários 2 opções linguísticas. Apenas 5 pessoas em meio aos 300 funcionários do COI escolheram estudar russo. Em contrapartida, os outros 200 preferiram estudar a língua falada no Brasil. Então, qual é aí a tese que ele defende? Olha só, ele já começa com a tese. A primeira frase é: o Brasil anda mesmo em alta no mundo e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. Esse posicionamento é que o faz elaborar um estudo, efetuar uma pesquisa aí, para que se pudesse comprovar o que ele afirma lá no início, tá? Então, nós temos como gabarito a letra A, né?
A letra A, o Brasil anda mesmo em alta no mundo e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. E aí nós vamos ver na sequência, o Comitê Olímpico entrevistou 300 funcionários com essas opções russa e língua portuguesa, e apenas 5 pessoas desse grupo de 300 escolheram estudar russo. Significa dizer que os demais, bom, ou não estudaram nenhuma, né, a maioria foi para o Brasil. Ele diz aí na sequência que 200 preferiram estudar a língua falada no Brasil. Certamente tem alguém aí que não concordou, não opinou, enfim, né? Mas, de acordo com esses números, constato o que está dito na letra A. O Brasil anda mesmo em alta no mundo e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. Vamos ver agora a próxima questão ainda sobre esse mesmo texto. O argumento utilizado pelo autor para sustentar sua tese, ou seja, o Brasil está em alta, essa é a tese, em popularidade. Mas qual é o argumento que ele utiliza para justificar? Como que ele fundamenta esse pensamento? Letra A. O Brasil anda mesmo em alta no mundo, a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. B. O Comitê Olímpico Internacional COI ofereceu aos seus 300 funcionários 2 opções linguísticas. C. Haja vista a proximidade dos Jogos Olímpicos de 2016, com sede no Rio de Janeiro. E letra D. Apenas 5 pessoas em meio aos 300 funcionários do COI escolheram estudar russo. Então, observe que dentre esses itens, qual desses itens vai fundamentar esse pensamento aí, esse posicionamento dele de que, dessa popularidade da língua portuguesa. Então, nós vamos voltar ao texto e nós vamos ver o seguinte, que nessa pesquisa dessas 300 pessoas entrevistadas, apenas 5 pessoas escolheram estudar russo. Então, se eu tenho apenas 5 pessoas de 300, significa dizer que, é isso, né? Se eu só tinha a língua portuguesa, eram apenas 2 línguas, a portuguesa e a russa. E se apenas 5 pessoas optaram pela língua russa, então estudar o russo, significa dizer que os demais, como nós vimos ali, escolheram a língua portuguesa, como nós vimos ali, que mais de 200, aqui eu não transcrevi, mas nós vimos que a maioria aí optou pela língua portuguesa. Então, resposta, letra D, né? Se apenas 5 pessoas optaram pelo russo, significa dizer que a maioria está com a língua portuguesa, optou pela língua portuguesa. Isso justifica a tese, que é exatamente o que está transcrita na letra A, que é exatamente que o Brasil anda mesmo em alta no mundo e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. Ok? Tranquilo? Conseguindo? Tese, posicionamento do autor sobre determinado assunto. Argumento, o fundamento que justifica esse posicionamento, ou seja, essa tese, né, em que se baseia o autor do texto para defender esse ponto de vista, tá? Em que ele se baseia, que nós chamamos de argumentos, pode ser, como já falei, citações de autoridade, pessoas que têm conhecimento sobre a causa, um jornal de grande circulação que tem credibilidade diante da sociedade, referências históricas, citações de exemplos, enfim, tem várias as formas de eu argumentar, tá bom? Ainda sobre esse mesmo texto, nós temos a quinta questão. O argumento utilizado pelo autor para confirmar sua tese se baseia em... Então, nós temos o argumento. Qual é o argumento que justifica? 5 pessoas optaram pelo russo. Esse é o argumento. Agora, como foi que ele chegou? Né? Quer dizer, o argumento utilizado pelo autor, como foi que se confirma, se baseia em quê? Como é que ele chegou nesses dados? Ele fez uma pesquisa e essa informação, na verdade, ele traz a informação do jornal O Globo, a coluna do jornal, tá? Ele fez uma pesquisa e essa pesquisa, ela está não foi ele propriamente que fez. Ele traz uma informação de um jornal de grande circulação, de credibilidade, que é o jornal O Globo, uma coluna aí do jornalista Anselmo Góes, que está lá no jornal O Globo. Então, o jornalista fez um estudo, uma pesquisa, e o autor desse texto pega essa pesquisa, por ser de alguém que tem uma autoridade para falar sobre o assunto, que uma pesquisa está veiculada num jornal de grande circulação, portanto, com credibilidade. Então, ele cita isso aí, nós temos a citação de autoridade, coluna no jornal, tá? Isso aí é uma forma de eu argumentar, né, me basear para defender ali o meu
ponto de vista, para fundamentar o meu ponto de vista. Bom, nós temos agora fragmento do texto de Marta Suplicy, que está transcrito aqui abaixo. O namoro na adolescência. O namoro, para acontecer de forma positiva, precisa de vários ingredientes. A começar pela família, que não seja muito rígida e atrasada nos seus valores, seja conversável e, ao mesmo tempo, tenha limites muito claros de comportamento. O adolescente precisa disto para se sentir seguro. Entrar em contato com a outra pessoa, senti-la, ouvi-la, depender dela afetivamente ao mesmo tempo, não massacrá-la de exigências e não ter medo de se entregar, é tarefa difícil em qualquer idade. Então nós temos aqui a questão do namoro na adolescência, que é preciso que a família tenha um olhar cuidadoso, tá? Que tenha uma certa... que não tenha um excesso de rigidez, de pressão, mas ao mesmo tempo imponha limites. Nós estudamos e vamos, em aulas anteriores, estudamos, vamos estudar na aula de sexta-feira essa questão da gravidez precoce. Então, precisa conversar com os filhos. Enfim, precisa ter uma conversa. Não é só também, liberal, mas também é ter uma conversa, é ter um certo controle sobre isso, tá? Muito bem. A questão fala sobre isso. Um argumento que defende a ideia de que para um namoro acontecer de forma positiva, o adolescente precisa do apoio da família. Tá, ele sustenta isso. O autor diz o seguinte, que um namoro que seja de forma positiva, namoro na adolescência, o apoio da família é fundamental, mas ele se baseia em quê? Qual é o fundamento? Qual é o argumento que ele se baseia para chegar a esse posicionamento? Letra A família é o anteparo das frustrações. B, a família tem uma relação harmoniosa. C, o adolescente segue o exemplo da família. D, o apoio da família dá segurança ao jovem. Então, observe que se nós voltarmos ao texto, nós vamos ver o seguinte. Olha só, um namoro para acontecer de forma positiva precisa de vários ingredientes. E aí ele diz... A família como ele destaca em primeiro lugar, significa dizer que tem uma importância, né? É o primeiro ingrediente que ele coloca, é a família. Certamente há aí um destaque para essa importância, já que vem em primeiro, que não seja rígido e atrasado nos seus valores, né? Seja conversável, imponha limites. Ok, o que mais? Então, começar pela família, nós temos aí. Olha só, o adolescente precisa disto, mas disto o quê? O que nós, para se sentir seguro, o que foi falado antes, né? Fala sobre a família, que não pode ser muito rígida, né? Tem que dialogar, mas ao mesmo tempo impõe limites. E ele diz que o adolescente precisa disto, ou seja, de uma família que converse, que dê limites e tal. É disto, para se sentir seguro. Então, qual é a alternativa que eu vou ter? A letra D. O apoio da família dá segurança ao jovem. O que é o apoio? É ouvir, é conversar, é colocar limites, sim, mas é dar atenção, é conversar para evitar aí questões delicadas, como, sei lá, já falei, entram várias questões aí como a gravidez precoce, doenças também, né? As ISTs, enfim. Conversar para sobreviver. Nós temos aí mais um texto para essa habilidade. A evolução do conhecimento do homem levou, aos poucos, a novas descobertas. A do fogo foi o primeiro passo para a conservação dos alimentos. Surgiram os primeiros assados da história, que, ao que tudo indica, inicialmente tinham por objetivo facilitar a mastigação. Mas justamente esse alimento demorava mais para se deteriorar, constituindo-se a primeira técnica de conservação. A seguir, como o fogo espantasse os animais, os homens começaram a deixar suas caças penduradas perto dele, o que casualmente permitiu-lhes a descoberta de um novo tipo de conservação, a defumação. O princípio era simples: a desidratação, que é a retirada da água pelo calor, o que acontece quando você toma muito sol em excesso, né? Outros alimentos, como grãos e frutos, também foram desidratados, atendendo à necessidade de conservar. Então, observe que nós temos aí, nós vamos repetir esse texto para responder a questão. A ideia defendida nesse texto é comprovada por... Qual é o argumento aí? Qual é a ideia? A ideia defendida no texto é comprovada pela... Ele vai defender o quê? A questão aí da conservação dos animais. Então, exatamente, nós temos o quê?
novas descobertas, o fogo, o primeiro passo para a conservação do alimento. Então, assim, ele defende essa questão da conservação de alimentos. Então, a ideia defendida nesse texto aí é comprovada pelo quê? Pela descoberta da conservação de alimentos, que foi o fogo, mas depois o fogo assustava os animais, e aí eles começaram a colocar os alimentos, né, no sol, porque aí teria o mesmo efeito, basicamente o mesmo efeito, e a desidratação faz com que ele conserve o alimento, mas não assustaria os animais, então ficaria muito mais tranquilo. Tudo bem? Bom, vamos à nossa última questão. Leia o texto Amor à Primeira Vista, transcrito abaixo. Papel, plástico, alumínio, modernas embalagens industrializadas são essencialmente confeccionadas com essas 3 matérias-primas, mas o resultado está longe de ser monótono. Desde que os especialistas em vendas descobriram que a embalagem é um dos primeiros fatores que influenciam a escolha do consumidor, ela passou a ser estudada com mais atenção. Atualmente, estampa cores fortes, letras garrafais e formatos curiosos, na tentativa de chamar a atenção nas prateleiras dos supermercados. Produtos infantis, por exemplo, apelam para desenhos animados ou super-heróis da moda para derrubar a concorrência. Provavelmente é o caso do achocolatado que você toma de manhã, do queijinho suíço, do meio da tarde e até mesmo da sopinha da noite. Essas embalagens despertam o interesse dos consumidores de tal forma que, muitas vezes, eles levam o produto para casa mais porque gostaram de sua embalagem do que pelo fato de apreciarem um conteúdo. Então, nós temos aí, o texto está transcrito ali acima, base para que nós possamos responder a questão. Um argumento que sustenta a tese de que a embalagem agora é uma forma de conquistar o consumidor é que a embalagem, o amor à primeira vista, é exatamente isso. A embalagem é o primeiro contato que você tem com o produto, né? É uma forma de conquistar o consumidor. Qual é o argumento que sustenta essa tese? Letra A, a embalagem passou a ser mais bem cuidada. B, a embalagem tem formatos muito curiosos. C, a embalagem objetiva vestir bem os produtos. Ou letra D, os consumidores são atraídos pela embalagem. Então, qual é? Os especialistas em vendas descobriram que a embalagem é um dos primeiros fatores que influenciam a escolha do consumidor, ou seja, se ele influencia, quer dizer que o consumidor é atraído pela embalagem, portanto, a resposta correta é a letra D. Tudo bem? Bom, se alguma dúvida tenha ficado durante essa aula, que eu peço que vocês levem o seu professor aí da sua escola para que fique tudo bem. Bacana? Agradeço demais pela audiência, por estar aqui conosco durante essa aula e espero contar com a sua presença na nossa próxima aula, tá bom? Vamos encerrando por aqui. Obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até sexta-feira, nossa próxima aula.